Boa noite a todos. Eu quero desejar a cada um de vocês uma boa semana. E em nome da Igreja do Presidente Médici, dizer que você é muito bem-vindo a essa casa. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, para falar com Ele e para ouvir a sua voz. E nesse momento eu quero convidar-nos, assim como estamos em atitude de reverência, para nós mais uma vez invocarmos a presença do Senhor aqui no nosso meio. Ó Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu precioso nome. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados e nossas faltas. Queremos purificar, Senhor, para estar na tua presença, como filhos. E nesse momento, Senhor, que a tua paz reine aqui em cada coração. E que se existe alguém aqui com algum problema, com alguma aflição, que todo mal seja desfeito nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos a tua graça, a tua paz, sabedoria e discernimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aqui dando sequência na nossa série de estudos sobre o futuro revelado. Esse futuro que nós estamos falando que é revelado por quê? Pela palavra de Deus. A nossa base é a Bíblia. Então, independentemente da religião que cada um possa ter aqui, o nosso foco, a nossa base é sagrada, que eu acredito que cada um aqui crê nela de alguma forma. Então, essa é a nossa base. Nós também vamos tomar emprestado aqui a palavra profética, que resume um pouco do tema bíblico que nós vamos tratar nessa noite. Nós já vimos vários temas, todos relacionados ao tempo do fim, que tem a ver com a volta de Jesus Cristo a essa terra. Eu repito de novo que essa volta de Jesus Cristo é literal, ela é física, e nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Ele pessoalmente, conhecê-lo e sermos conhecidos, assim como cada um de nós que vamos estar nesse momento e lugar, vamos nos conhecer uns aos outros, assim como estamos aqui também na nossa forma física. Amém? Amém. Hoje o tema que nós vamos abordar, na sequência dos acontecimentos que tem a ver com esse tempo no fim, e que nós, pelos estudos que fizemos, entendemos que nós já estamos nessa sequência em algum tempo, embora não podemos precisar do momento que nós estamos vivendo. Então, o tema de hoje, ele trata do tempo de angústia. O que é esse tempo de angústia? Depois de alguns acontecimentos, os cristãos, aqueles que estão com a vida diante do Senhor, seguindo os seus ensinamentos, guardando os seus mandamentos e tendo a fé em Jesus, lembra dessa parte importantíssima? De alguma forma vão passar por um tempo de tribulação. E a Bíblia nos fala disso. E quando nós falamos em tempo de angústia, eu queria reportar a vocês e perguntar: qual é a impressão que vocês têm desse tempo? O sentimento de vocês? Dá medo? Talvez dá medo? Insegurança? Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Se nós começamos com esse texto aqui da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. E esse é um texto para que nós não esqueçamos jamais, antes de adentrar no assunto que nós vamos falar do tempo da angústia. E nos diz aqui o seguinte: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. Imagine por um segundo a melhor coisa que vocês podem imaginar para a vida de vocês. O melhor acontecimento, o supra-sumo.
a Bíblia nos diz que isso não é nada. O que vocês imaginaram de melhor agora? Isso não é nada. Jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tudo que você pensou vai ser superado em milhões, milhares de vezes. Não é maravilhoso isso? Isso é para nós nunca mais esquecermos esse texto, esse verso, e diante de qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer aflição, qualquer provação que você possa ter, lembre disso. Deus tem preparado coisas maravilhosas para você. Dito isso, nós vamos para o tema propriamente dito, que é o tempo de angústia. Então, tomando emprestado a palavra profética, que resume um pouco do que está na palavra de Deus, que só toma para poder ter uma linha de pensamento. E esse texto aqui de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 19 e 20, nos dá o direcionamento do que vai acontecer. E ele diz assim: pois aqueles dias, os dias futuros, esses dias do tempo de angústia, serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. É forte, né? Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Glória a Deus. Amém. Pelo grande amor que Ele tem por cada um de nós, embora dias de sofrimento, de lutas, de desafios, Deus está dizendo através da sua palavra que Ele abreviou esses dias por causa dos seus eleitos, que somos nós. Amém. E o Espírito profético de profecia nos diz o seguinte, baseando-se nesses textos bíblicos: viu os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e sede. Perceba que Deus dá a direção do que vai acontecer. E se você lesse só a primeira frase aqui, seria de desespero, não é verdade? Viram então os santos deixarem as cidades e vilas, reuniram-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Misericórdia, né? Porém, anjos lhes proviam alimento e água. Amém? Glória a Deus por isso. E é isso que nós temos que focar, queridos. Embora dificuldades possam acontecer, Deus está presente na vida dos seus eleitos. Amém. Viam então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Viam o impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade, ao povo que não é os eleitos, liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos. A menos que eles renunciassem a sua fé estranha para eles, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. E aqui já nos dá o tom da mensagem. Apocalipse 14:12. Fé em Jesus e guardar os seus mandamentos. Porém, nós temos um outro texto aqui que auxilia aqui no entendimento disso. E Ellen White nos diz no livro Manuscritos o seguinte:
Cristo declarou que, quando Ele vier, alguns de seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais. Vocês estão entendendo isso? Não parece um contrassenso do que nós acabamos de ver na primeira tela, onde viu os santos deixando cidades e vilas e indo para lugares isolados. Contudo, ela diz aqui que Cristo declarou que quando Ele vier, alguns de seu povo estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo no moinho. Isso quer dizer o que, queridos? Que as dificuldades, as aflições, as perseguições, as pragas que porventura vêm acontecer, não são universais. Isso ela deixa bem claro em todos os seus escritos. Ou seja, pode ser que aqui, no nosso bairro, nós estejamos naquela situação de deixar as cidades e vilas e ir para lugares isolados, devido a alguma perseguição dos que não temem a Deus, dos que estão do ao contrário, mas que estão aqui. E pode ser que em Xanxerê, uma cidade vizinha, Xanxim, não aconteça isso. As pessoas vão estar tocando da sua vida. E é bem claro isso, que em algum lugar as pessoas, quando Cristo vier, estarão envolvidas em suas atividades normais. Então a gente tem que estar preparado para o pior, mas de maneira nenhuma isso é mensagem de desespero. É mensagem para a gente se preparar para as coisas que vão acontecer e que podem eventualmente ser um pouquinho mais aciradas ou não. Mas já nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas nessa hora de preocupação, os santos estavam calmos e tranquilos. Embora eventualmente isolados em algum lugar, assistidos por anjos que lhe proviam água e alimento. Qual é a situação dos santos? Calmos e tranquilos. Percebe o tamanho, o grau de discernimento que vai tomar conta dos santos? Estarão calmos e tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que em meio de livramento lhe seria preparado. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios caíram sobre os santos para os matar. Mas anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Amém? Amém. Há alguma possibilidade de esses anjos de Deus, em forma de homens de guerra, serem derrotados pelo inimigo? Não. Glória a Deus. Então não há o que temer. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei, à vista dos gentios ao redor deles. E Jesus queria ser honrado, trasladando sem que vissem a morte. Amém? De novo? Amém. Os fiéis expectantes que durante tanto tempo haviam esperado. Então, embora a perseguição, embora as dificuldades, o nosso foco, o que é? A maravilha que Jesus tem preparado para aqueles que o amam, que supera todo e qualquer entendimento, toda qualquer expectativa que você possa ter. Então, com esse pensamento, com esse foco, não há medo. E a Bíblia diz que em Jesus Cristo não há medo. E ficou bem claro aqui que Deus queria ser honrado fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei, à vista dos gentios. E Jesus queria ser honrado trasladando
sem que vissem a morte os fiéis. Glória a Deus. Logo viu os santos sofrendo grande angústia de espírito. Angústia de espírito. Pareciam cercados pelos ímpios habitantes da terra. Todas as aparências eram contra eles. Alguns começaram a recear que finalmente Deus os houvesse deixado a perecer nas mãos dos ímpios. A necessidade, queridos, de a gente desenvolver fé naquele que prometeu para nós. E se nós temos a fé prometida e confirmada nas nossas vidas, a cada dia nós vamos nos fortalecendo em pequenas ou grandes coisas, até chegar ao ponto de não nos desesperarmos com essa possibilidade de que Deus haveria de deixar o povo na mão dos ímpios, porque Ele não vai deixar. Por que é importante a gente saber disso? Justamente por isso, se nós não sabemos, diante da iminência de um ataque dos ímpios, qual que é a tendência humana? O desespero, não é verdade? Agora estamos perdidos. Mas nós temos a palavra de Deus que diz que isso não vai acontecer. Por isso que é importante a gente ter isso e nunca esquecer. Nesse momento, se porventura, que eu acredito que nós vamos estar testemunhando, vivos nesse momento, aguardando a transformação de Jesus Cristo, se não lembrarmos disso nesse momento, e alguém porventura, olha agora que fica tranquilo que isso não vai acontecer, porque aquele que prometeu nunca conheceu derrota. O Apocalipse nos diz. Nunca conheceu derrota. E não é agora que vai conhecer. Percebe a importância da gente estar sabendo desses acontecimentos? De outra forma, poderíamos dizer, mas se alguém guarda os mandamentos de Deus e teve a fé em Jesus e nunca ouviu falar disso, vai ser salvo? Possivelmente vai. Mas há uma probabilidade de, no momento de dificuldade, pelo desespero, pelo medo, abandonar o caminho e seguir a orientação daqueles que estão dizendo para declinar do que nós cremos. Se porém seus olhos pudessem abrir, ver-se-iam rodeados diante de Deus. Que maravilha é isso! Assim como naquele acontecimento de Eliseu com o servo, quando os inimigos rodearam, o profeta falou: maior é o exército que está a nosso favor do que os que estão contra nós. Amém? Amém. Vem em seguida a multidão dos ímpios, cheia de ira, e atrás uma multidão de anjos maus, compelindo os primeiros a matar os santos. Percebem que a orientação do desejo dos maus, dirigidos, orientados por anjos maus, era de matar os santos de verdade. Esse era o desejo deles. E será. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam passar primeiro por essa multidão de anjos poderosos e santos. Há possibilidade deles passarem pela multidão de anjos poderosos e santos? Não, jamais. E nós vamos estar do outro lado, cercados pelos anjos poderosos e santos. Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar, e também fazendo com que os anjos maus que os cercavam de todos os lados caíssem para trás. Amém? Amém. Isso não apaixona o nosso coração? Essa providência que Deus já tomou, isso já está determinado que vai ser assim. Não há uma variação, pode acontecer isso, pode ser que não. Está determinado que os anjos vão nos cercar e vão nos proteger.
Qual é a nossa parte, então? Entregar a nossa vida a Deus, ter a fé em Jesus e guardar os seus mandamentos. E refletir esse caráter santo por onde a gente passar. Foi uma hora de angústia assustadora, terrível para os santos. Dia e noite clamavam a Deus pedindo livramento. Quanto à aparência exterior, não havia possibilidade de escape. No olhar natural das coisas, o exército grande, qual é a possibilidade de êxito? Nenhuma. Estamos liquidados. Os ímpios já tinham começado a triunfar, clamando: por que o vosso Deus não vos livra de nossas mãos? Ou seja, estavam cantando a vitória já como certo. Exterminamos esse povo. Por que não ascendeis ao céu e salvais a vossa vida? Uma espécie de provocação, de desdenho. Qual é o vosso Deus? E nós vemos na Bíblia que isso já aconteceu, né? Qual é o vosso Deus? Pede socorro. Até para Jesus falaram isso, né? Quando estava na cruz. Qual é o vosso Deus que vai te tirar daí? Mas os santos não lhes prestavam atenção. Como Jacó estava lutando com Deus, os anjos ansiavam libertá-los, mas deviam esperar um pouco mais. O povo de Deus devia beber o cálice e ser batizado com o batismo. Percebe essas palavras que parecem um pouco pesadas para a gente resumir, para incorporar, para ter nossa vida? O que é isso? O povo de Deus devia beber o cálice e ser batizado com o batismo. Exercitar essa nossa fé de que nós cremos em Jesus. Ou seja, enquanto a multidão diz: exterminamos vocês, então nosso Deus, agora nós exercitamos a fé, sem problema. Aquele que está com nós é muito mais poderoso, e nós sabemos disso. Vendo ou não vendo, nós sabemos disso. Agora, é um desafio ou não? É grande, né? Mas a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é perfeita, é poderosa. Amém. Então nós vamos exercitar a nossa fé naquilo que nós cremos, ou dizemos que cremos. Esse é o momento de exercitar a fé. Os anjos fiéis à sua incumbência continuavam a vigiar, ou seja, que nada acontecesse com os santos. Deus não consentiria que seu nome fosse vituperado entre os gentios. Mais uma vez confirmando o que eu falei, queridos. Isso é importante a gente gravar isso. E nós temos que gravar isso. Para na hora da dificuldade, ter de onde tirar sabedoria. Lembrar do que diz a palavra de Deus. Lembrar do que diz a palavra profética. Deus não consentiria que seu nome fosse vituperado entre os gentios. Quase chegava o tempo em que ele deveria manifestar seu grande poder e gloriosamente libertar os seus santos. Pela glória de seu nome, ele desejava libertar cada um daqueles que o haviam esperado pacientemente e cujos nomes estavam escritos no livro. Então, Deus não consentiria e não vai consentir que o seu nome seja vituperado entre os gentios e que lancem como os santos e os matem e os façam qualquer coisa dessa natureza. A proteção é em todo tempo. Foi indicado fiel Noé. A Bíblia diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. A diferença. Quando a chuva desceu e veio o dilúvio, Noé e sua família já haviam entrado na arca
e Deus os ensinará a vida. Noé tinha fielmente avisado os habitantes do mundo antediluviano, enquanto esses caçoavam e escarneciam dele. Essa grande angústia, queridos, também será pelo sentimento de ver pessoas, talvez próximas a nós, no meio dos ímpios. E nós sabendo que o destino deles vai ser trágico. Enquanto nós sabemos que Deus vai nos livrar, embora tudo pareça ao contrário, sabemos que Deus vai nos livrar, mas pode acontecer de pessoas próximas, queridas nossas, que não aceitaram esse convite, esse chamado de Jesus, estejam entre os ímpios. E nós, então, vamos saber que o fim dele será trágico. Esse também é um motivo de grande aflição, ou não seria? Contudo, comparando com Noé tinha fielmente avisado os habitantes do mundo sobre isso. E aí entra o chamado para cada um de nós. Estamos nós avisando as pessoas sobre os acontecimentos? Nós vimos nos tempos anteriores, né? O chamado, além de ouvir o chamado para fazer parte dos santos, que são quem? Segundo a Bíblia, Apocalipse 14, 12. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É a Bíblia que determina quem são os santos, não sou eu, e não é você, e não é você. E o chamado também é para multiplicar essa mensagem para as pessoas que porventura não ouviram, e que são muitas ainda. Então, nesse momento, fez a justiça, mas você tem a tranquilidade de missão cumprida. Olha, eu fiz o que foi possível, cumpri o que foi determinado. E quando as águas caíram sobre a terra, ainda falando de Noé, do dilúvio, e um após outro se afogava, viam a arca da qual haviam feito objeto de tantas pilhérias, livre de perigo a flutuar sobre as águas, preservando o fiel Noé e sua família. Assim vi eu que o povo de Deus, o qual havia fielmente avisado o mundo de sua ira vindoura, teria livramento. E mais uma vez, o tema seguindo o que está escrito, nos confirma de novo. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela transformação. Amém? Amém. Durante o tempo, queridos, a gente ouve tanta coisa, e hoje, com a explosão aí nas redes sociais, a gente ouve tanta coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que distorce a verdade, que distorce os acontecimentos. E eu já vi muitas vezes, mesmo no nosso meio, muitas pessoas falando, não, vai haver muita mortandade, vai haver muita matança dos santos. E provavelmente alguns de vocês já ouviram isso. Por isso que eu trago isso com grande ênfase em negrito para você. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela transformação. Amém? Amém. Aonde que está isso? Uma palavra profética. Não é ideia da minha cabeça. E que se não se encurvaram ao decreto da bênção, nem receberiam o seu sinal. Vi que se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos.
Percebe mais uma vez? Nem que se fosse permitido, mas não é permitido, então não vai acontecer. E que triunfo seria para a sua majestade satânica ter poder na luta final sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aquele a quem amaram. Aqueles que haviam zombado da ideia dos santos ascenderem para o céu serão testemunhas do cuidado de Deus para com o seu povo e contemplarão o seu glorioso libertamento. Não é maravilhoso isso? Você se anima com isso? Já perdeu o medo? Amém. Não há medo, em Jesus Cristo não há medo. Há liberdade, há libertamento. Há providência da parte de Deus e dos seus anjos. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, como nós vimos em algum momento, pode isso acontecer, nós não sabemos onde, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar, mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Anjos de Deus protegiam os santos, clamando eles dia e noite, pedindo livramento, seu clamor subia perante o Senhor. De novo, tomando emprestado os escritos de profecias de Ellen White, o livro manuscritos, escrito em 1858, onde nós vemos o que a Bíblia diz e também os escritos proféticos, períodos de grande aflição, que se não fossem abreviados, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Mas Deus tomou providência para encurtar esses dias. E olha o que ela nos diz aqui. Vi que havia um tempo de angústia dentro de nós, em que premente necessidade compelirá o povo de Deus a viver de pão e água. Momento de grande dificuldade. No tempo de angústia, ninguém se afadigará com as mãos. Seus sofrimentos serão mentais. E Deus proverá alimento para eles. Nós comentamos no primeiro estudo que fizemos aqui um pouquinho sobre isso. Você tem visto no povo geral, o povo que vive nessa terra, sofrimento mental? Dados da OMS nos dizem que mais de 50% das pessoas hoje sofrem de algum tipo de depressão, de ansiedade e de algum distúrbio mental. Que causa o quê? Grande depressão. E só quem já passou ou vive com alguém que tem esse problema sabe o que isso significa. E eu sou testemunha disso. O sofrimento que as pessoas passam, a angústia interna, às vezes você olha e aparentemente está tudo bem. Mas a angústia que está no interior dessas pessoas é terrível, destrói. E não por acaso nós vemos, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, a quantidade de pessoas nos últimos tempos que têm se suicidado. Pessoas de grande poder aquisitivo, pessoas com um império gigantesco, financeiramente falando, mas interiormente destruídos, abalados. Esse sofrimento vai ser em grande parte mental. Essa aflição é mental. Ou seja, e aí ele diz assim, ninguém se afadigará com as mãos. Naquela época, agora Daniel 12:1,
verso maravilhoso, para a gente também ter no nosso portfólio da mente, para não esquecer. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. Miguel, uma palavra de Deus, queridos, é Jesus Cristo, aquele que nunca conheceu derrota, desde todos os tempos. E ele vai se levantar, se erguerá em benefício do seu povo. Isso gera segurança para você? Amém. Jesus Cristo se levantar em teu benefício? Sabemos que Ele já proveu todas as coisas, já proveu a salvação para nós, mas mais uma vez Ele vai se levantar em nosso benefício. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Haverá esse período de aflição, de tribulação, e já está havendo. Já está havendo. Talvez não aqui no meio de nós, e aí mais uma vez, a palavra nos diz que as aflições, os problemas, as perseguições não serão universais. Agora eu pergunto para vocês, acho que todos têm acompanhado o que está acontecendo naquela guerra interminável da Rússia com a Ucrânia. Né? Todos sabem que isso está existindo. Vocês acham que tem aflição lá? Aqueles que estão expostos a essas agressões? Existe algum tipo de aflição? Sem contar muitos outros lugares, né? Conhecidos, alguns até. Existe aflição? E aí a palavra chega para nos dar segurança. Vamos ter que suportar alguns momentos de aflição, de dificuldade, mas Jesus Cristo vai se levantar para auxiliar os santos. Contudo, naquela época, o povo de Deus, toda pessoa cujo nome está escrito no livro será o quê? Liberta. Aqui fala que será morto? Na Bíblia fala isso, que será morto? Ah, alguns serão libertos, alguns serão mortos? Toda pessoa cujo nome está escrito no livro, que livro é esse? O livro da Bíblia, onde tem todos a nossa vida escrito lá. O que você fez, o que você deixou de fazer, as tuas opções. Você foi chamado em algum momento para se unir aos santos. Quem são os santos? Mais uma vez, eu não estou falando da religião. Quem são os santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12, palavra de Deus. Todo aquele que ouvir esse chamado tem a oportunidade de dizer: eu quero participar. Eu quero estar nesse dia presente, testemunhando do lado vitorioso. Nós sabemos que é o lado vitorioso, embora o outro lado ache que é deles, mas nós sabemos que é nosso. E o que você vai ter lá? Quando isso se concluir, aquela promessa do primeiro texto que nós vimos. Tudo o que você imaginar de melhor vai ser superado em milhares de vezes, milhões de vezes pela providência de Jesus Cristo. Então, todo nome que está no livro será liberto. Ora, mais um verso, e nós já estamos indo para o final. 1 Pedro 5, 10 e 11 diz assim: ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo. Obviamente ninguém gosta de sofrer, né? Só que o peso da glória, quando você compara as duas coisas, nos dá energia, nos dá força
passaram por algum período de dificuldade, não é? Se você consegue enxergar, se você tem um objetivo, se você sabe para onde que você está indo, a caminhada é muito mais fácil, não é verdade? Pode haver obstáculos? Pode, possivelmente vai haver obstáculos. Mas lá na frente tem o quê? Aquilo que olhos não viram e ouvidos não viram e mente nenhuma jamais imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dá para superar algum obstáculo dessa caminhada? Com certeza, se nós focarmos no prêmio, na recompensa. E o próximo estudo que nós vamos fazer, já fazendo uma menção, já convidando vocês, nós temos ainda pelo menos 2 estudos aqui. O próximo vai ser o livramento dos santos e a recompensa dos santos. Portanto, existe recompensa? Existe, é grande. E é esse o nosso foco. Isso vale, queridos, os dias que antecedem um pouco esse momento da volta de Jesus, e vale também para a nossa caminhada. Isso transcende o tempo. E esse texto aqui, 1 Pedro diz: depois de passarem por um período pequeno de tempo, curto de tempo, o Deus de toda graça vos restaurará, confirmará e concederá forças, e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Amém? Essa é a promessa que nós temos. O Deus de toda graça, Miguel, aquele que vai se levantar em favor de nós, porque não dizemos, podemos dizer com confiança. Hebreus 3,16 diz assim: chegai-vos com confiança ao trono de graça, e não com medo. Chegue com confiança no trono de graça e fale com Deus, sem medo nenhum. Ele é Pai, é meu Pai, é teu Pai, e nós somos filhos. Chegue com confiança. E eventualmente podemos passar por uma aflição, podemos, e talvez passamos, e já estamos passando de uma forma ou de outra, mas o Deus de toda graça vos restaurará, confirmará e concederá forças, e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Amém? Eu puxo aqui uma das telas, uma das mensagens que nós já vimos lá, no tema do autoclamor, que nos diz o seguinte: grandes prodígios eram operados, doentes eram curados, e sinais e maravilhas seguiam os crentes. Grande isso, grande esse texto. Deus estava na obra, e cada santo, sem temer as consequências, sem medo, seguia as convicções da sua própria consciência, daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, daquilo que você viu hoje, daquilo que você leu na palavra de Deus, da verdade que está gravado na tua mente. Por isso vai seguir as convicções da sua própria consciência, tendo certeza do que vai acontecer. Não há dúvida do livramento, não há dúvida sobre o resgate, não há dúvida sobre a recompensa dos santos. Mas isso tem que estar em você. E cada santo, então, seguia as convicções da sua consciência e unia-se com os guardadores de todos os mandamentos de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus nos chama para guardar todos os mandamentos, que são 10, né? E nós estudamos que não basta observar os 9. Nós vimos até no último domingo. Se nós, porventura, observarmos parte do Código Penal brasileiro, por exemplo, e cometermos um único crime, nós vamos ser o quê? Julgados e possivelmente condenados. Então não basta observar parte da lei.
Nós precisamos observar toda a lei. E Deus nos chama para isso. E aí, cada santo unir-se com os guardadores dos mandamentos de Deus e com poder proclamaram amplamente a terceira mensagem, que é Apocalipse 14, 12. Aqueles que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Essa é a mensagem. E eu quero dizer para vocês que no mundo, por aí, todo mundo, muitas pessoas já estão tomando as decisões de se unirem aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Muitos estão ouvindo o chamado de Jesus Cristo e estão se unindo ao povo que guarda os mandamentos de Deus. E isso é maravilhoso. Já está acontecendo. E aqui não é diferente. Aqui no Presidente Médici, na nossa igreja, hoje nós temos um acontecimento que alguns já sabem, outros talvez não. Mas uma pessoa, depois de refletir sobre a sua vida, de refletir sobre os acontecimentos, ouviu o chamado de Deus para se unir com os guardadores dos mandamentos de Deus. E voluntariamente tomou uma decisão de querer ser batizado. Para publicamente dizer para Deus: olha, eu estou aqui. Eu quero ser batizado da forma que Jesus Cristo foi. Eu aceito. Eu quero me unir aos santos. E além de me unir aos santos, proclamar amplamente a terceira mensagem. E está aqui conosco o Fernando, nesta noite, o pastor Edson, tomou a sua decisão de se batizar, de publicamente, diante de vocês, dizer: eu quero me unir aos santos de Deus. A recompensa é certa. Tenha certeza que a recompensa de Deus é maravilhosa. E você não pode imaginar. Tudo que você imaginar vai ser superado em milhões de vezes. Pastor. Eu estava escutando ali atrás, Juarez, a tua mensagem aqui, né? E pensando no Fernando também, né? Sabe que tomar uma decisão de seguir Jesus sempre existe perdas e ganhos. Mas as perdas não dá para se comparar com aquilo que Deus está preparando para a gente. Amém. Não dá. São pequenas perdas. O Fernando teve perdas. Inclusive em relacionamento, perdas em relacionamento, pela decisão de seguir Jesus. Agora, hoje, ele está confirmando, pela decisão que ele está tomando aqui, ele está confirmando o nome dele no livro da vida. Amém. Aquilo que o Juarez mencionou. O nome no livro da vida é a garantia de que você vai ter a proteção de Deus no tempo de angústia, o livramento de Deus no tempo de angústia, é o selamento. Mas precisa tomar essa decisão. Talvez essa noite aqui esteja alguém que precisa também tomar a decisão do batismo. Esteja talvez estudando a Bíblia, ou já foi membro da igreja, precisa tomar a decisão de voltar do caminho de Deus, né? Ou você está numa luta, e eu quero dizer para você, a vitória sem luta, ela não tem sabor. Tem que ter luta. Aí você tem um gostinho da vitória que Deus dá para a gente, né? E o Fernando está aqui nesta noite testemunhando da sua decisão firme. O Fernando está voltando para a igreja também. Está voltando, ele já foi membro dessa igreja desde pequeno, né, irmã? Desde pequeno, sempre andando no caminho de Deus. Teve uma fase da vida que saiu da igreja, ou voltou, saiu de novo, agora está voltando.
Mas o Fernando falou para mim, quando eu estava preenchendo a ficha batismal dele: pastor, é a última vez que você vai preencher esse negócio aí, né? Amém. É a última vez. Não vai mais precisar preencher isso aí, não. É a última e pronto, vai ser agora só na volta de Jesus. Amém. E é legal, viu, Fernando? Muito bom. Eu vou fazer umas perguntas para você. Você aceita Jesus como teu Salvador, Fernando? Sim. Você crê que Jesus vai voltar e que Ele vai voltar com poder e grande glória, e você quer estar pronto e preparado para esse dia? Quer ajudar a igreja a pregar o evangelho, a dizer: ó, Jesus está voltando, aceita o desafio? Bênção, muito bom. E você já conhece as doutrinas da igreja, as doutrinas bíblicas, as 28 crenças que a igreja tem, e você promete de coração seguir essas crenças, colocar em prática, seguir fielmente. Deus seja louvado, amém, né? Amém. Seja louvado por isso. Então, irmãos, eu creio que essa decisão dele, a gente fez aqui um voto resumido, já que ele conhece já a mensagem, já foi membro, já foi nosso irmão aqui, está retornando, né? Então, eu expresso aqui a minha alegria, eu acho que a alegria de todos vocês também, né? De recebê-lo como membro oficial da Igreja Adventista. Novamente. Bom. Aliás, deixa eu perguntar, quantos estão felizes aqui com o batismo do Fernando? Benção. Amigo Fernando, irmão, a fé, você nesta noite está expressando a esperança da volta de Jesus. Você está voltando para o caminho do Senhor. Teus pecados serão perdoados, serão apagados, e você estará recebendo das mãos de Deus uma nova oportunidade, um novo nascimento novamente. Então, Fernando, para perdão dos seus pecados, para a tua salvação eterna, e para a honra e glória do nome do Senhor, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, queridas. A gente poder testemunhar isso. Isso é um testemunho de alguém que já conhece a palavra de Deus, mas que eventualmente andou um pouquinho afastado pelas coisas que a vida nos prepara, né? Muitas vezes, mas há tempo, por ver de volta o chamado do Senhor, e quis novamente se unir àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. E muitas vezes eu preciso dizer isso para vocês, queridos. Muitas vezes, por isso que a palavra de Deus nos diz assim, para a gente, mesmo diante de alguma dificuldade, não reclamar, não murmurar. Porque em alguns momentos da vida nós podemos perder algumas coisas que talvez sejam boas para nós. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, palavra de Deus nessa noite. Muitas vezes Deus nos tira o mais ou menos para nos dar o bom, para nos dar o ótimo. Porque para o bom chegar, precisa abrir espaço.
E às vezes nós estamos satisfeitos com o mais ou menos. E Deus tem coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Tem no futuro, tem na eternidade e tem hoje aqui presente também. Isso é a palavra de Deus. E nós falamos um pouquinho disso lá no último domingo. E convidamos as pessoas a pensar na sua dificuldade. E convidamos a vir à frente e oramos pelas dificuldades, com a certeza de que durante a semana Deus agiria na vida de cada um. E eu falei aqui publicamente, eu tenho uma demanda que eu preciso resolver amanhã, segunda-feira que passou. E eu quero dar testemunho, queridos, que o problema foi resolvido em nome de Jesus, assim como eu creio que muitos problemas de vocês foram resolvidos. E se por acaso não for, eu quero dizer para vocês assim, Deus manda dizer para vocês assim, a aflição de vocês tem dia e hora para terminar. E já está marcado. Então não desistam, não murmurem. E eu preciso dizer para vocês também, nós vamos ouvir um vídeo agora. Um vídeo maravilhoso que a gente ouve em todos os tempos. E se eventualmente você for tocado pelo Espírito Santo de Deus, para ter vontade de aceitar esse chamado, de conhecer mais, de saber o que são os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e você sentir vontade de se levantar e, se quiser, vir à frente para nós orarmos pelos problemas, pelas decisões que precisam ser tomadas, poderão fazer. Mas só se sentir vontade, se o Espírito falar, porque serão abençoados de qualquer forma se colocarem as vossas vidas diante do Senhor. Então nós vamos ouvir esse vídeo maravilhoso agora, onde fala das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, algumas das coisas aqui nesse mundo. Se eu orar, receber
problemas, de dificuldades, de lutas que nós podemos estar enfrentando. E também, em seguida, eu vou entregar o certificado de batismo para o Fernando. Deus seja louvado por vocês que vieram aqui à frente, vocês que ficaram em pé, e colocar tudo nas mãos de Deus. Deus vai dirigir a vida de vocês, sabe? Sigam firmes no propósito e na decisão. Vamos orar. Pai eterno Deus, os teus filhos levantaram nesta noite aqui. Se levantaram, Senhor, porque te amam, querem fazer a tua vontade, querem servir a ti, Senhor, e querem estar preparados para o grande dia da tua volta. Senhor, honre a decisão deles com o poder do teu Santo Espírito, para que eles entendam o teu amor, a tua graça, o teu chamado, e que ao eles irem para casa hoje, eles possam confirmar minuto a minuto, hora a hora dessa decisão. Em breve eles também possam ser batizados, possam seguir o caminho do Senhor. Amém. Aqueles que já foram batizados, confirmar hora após hora a sua decisão. Reformular, reavaliar a vida espiritual. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui espiritual de oportunidade que o Senhor está nos dando, ainda enquanto há tempo de graça. Amém. Essa oração nós fizemos com a tua bênção sobre cada problema, cada angústia, cada pessoa aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Eu vou pedir para vocês sentarem um pouquinho só mais, só para nós entregarmos aqui. Vou chamar o Fernando aqui à frente. Muito bem, Fernando. Bom, Fernando, eu acho que eu vou chamar a sua mãe, primeiramente, porque a sua mãe orou por você, né? Esse período que você esteve longe do caminho do Senhor e tal, a tua mãe fez a noite após a noite lá orando, fazendo apelo. Fernando, volta, Fernando, vamos. 3 horas da manhã, deixa ele. 3 da manhã? Olha aí. Deus responde a oração da mãe que ora, né? É verdade. Agora, fora a sua mãe, quem mais aqui na igreja teve uma influência positiva na sua decisão? Na verdade, na minha decisão, teve todas as mães do Ministério da Mulher, mas a pessoa que teve mais influência na minha vida foi o Marcelo. Marcelo? Ô Marcelo, vem aqui. Você é a esposa e o filho, vem cá, a família toda aí. Ele que foi o pilar para mim decidir. Eles se tornaram companheiros de bicicleta aí, né? De ciclismo, etc. Muito bom, muito bom. Vou pedir para a mamãe entregar o certificado de batismo. Certo? Bênção. Deus seja louvado. Nós vamos pedir para o Fernando sair primeiro e aí ele vai dar os cumprimentos. Ah, tem a foto? Então chega aí, Marcelo, e a mamãe também. Fica aqui, ó. Já saiu uma foto? Então, eu quero falar bem rapidinho que o Ministério da Mulher, a gente fez uma lista dos filhos da igreja. E a gente estava orando bastante tempo. A gente fez uma lista e cada hora uma mãe orava pelos filhos da igreja, por aqueles que estavam afastados. E louvado seja Deus, porque o Fernando é o primeiro filho, né, que está voltando. E temos aí, né, essa missão das mulheres da nossa igreja, continuar as orações, porque temos muitos filhos ainda, né, para voltar e fortalecer aqueles que estão aqui. Então, está aqui o Fernando, né, resposta das nossas Eu até não orações. tinha entendido porque agora era para explicar em casa. Exatamente, a gente estava com uma corrente bem forte com os filhos da nossa igreja. Bom, Elisandra, vamos
vamos aguardar agora o segundo filho. Segundo filho, em nome de Jesus, eles vão voltar. Então eu queria pedir depois para as mulheres, para nós tirar uma foto com o Fernando também. Sim. Resposta à oração. Amém.